Ciao tifoso bianconero, bem tornado ao Finestra Bianconera. Baixar o som aqui, né? Lecce 0, Juventus 1, na partida da Cidade das Pedras, né? Finestra também é cultura. Cidade de Lecce, ela é coberta por pedras, né? Pedras brancas, né? Não existe calçada, são pedras, parece cerâmica o chão. Coisa muito bonita, já estive lá. E que também tem muito juventino em Lecce. Essa partida que foi realizada em Lecce, né, na Cidade das Pedras, uma região muito bonita da Puglia, né, a Puglia lá na ponta da bota, ao lado oposto, né, como se fosse o calcanhar, né. O que mais que a gente pode falar, né? Turismo, né? Porque não teve primeiro tempo, né? Eu não vou falar aqui, não vou analisar o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi inexistente. Então a gente pode falar um pouco das belezas da Puglia, como a cidade de Lecce, né? Que eu recomendo para quem for um dia para a Itália conhecer Lecce. Mas vamos tentar falar pelo menos do segundo tempo, que foi um pouquinho melhor. Repito, me recuso a falar da primeira etapa. E começou a ter uma melhora no intervalo, onde o pior jogador em campo foi sacado pelo nosso magnífico treinador, né? O McKen saiu no intervalo e ali começou a reação da Juventus. Na saída do McKen, que foi o pior. O segundo pior foi o Quadrado. O Quadrado, todo mundo sabe, não vai renovar. Eu já, em janeiro, nada contra o Quadrado, sempre honrou a camisa, sempre foi profissional, sempre foi útil nas conquistas, né? Vencemos vários escudetos com a ajuda dele, mas existe um time, e esse time precisa ser respeitado, e a história do Quadrado já acabou na Juventus. Então, em janeiro, deveria dar área, tá certo? Isso vale para o Alexandro, que hoje foi até bem. Nas poucas vezes, 2 vezes que a Juventus tentou chegar no primeiro tempo, foi com o Alexandro. Hoje ele foi bem. Mas eu não posso segurar um jogador como o Alexandro, porque foi bem, razoavelmente bem, contra a Lecce. Então são jogadores que já tem que sair em janeiro da Juventus. E enquanto a gente não pensa em reforços, é mais do mesmo, é espaço para os mais novos, né? O Gatti, por exemplo, né? Que voltou, teve lá aquela falha contra o Monza. Eu achei que o nosso glorioso treinador ia bani-lo, e depois de um mês no banco, quem que ele não baniu foi o Fagioli, que entrou e fez um golaço. Já vi aí nas redes sociais, já tem até nas páginas esportivas dos sites, dos principais sites de jornais esportivos italianos, a comparação de um gol que o Del Piero fez com esse gol que ele faz agora. E o Fagioli declarou pós-partida que o ídolo dele é o Del Piero e tudo mais. Óbvio que esse tipo de comparação, parece até que o Del Piero já respondeu ele na rede social. E o que mais me deixou feliz, né? Porque sempre, mesmo no pior, sempre tem algo bom. O que mais me deixou contente e um pouco entusiasmado foi ver, que me tocou, né, para falar a verdade, foi ver as lágrimas do Fagioli ao fazer esse gol. Porque o Fagioli, ele não queria ser emprestado, ele era uma peça do Pirlo. O Pirlo mesmo deixou ele de castigo uma ocasião por indisciplina, mas era um cara que estava na manga do Pirlo, que se tivesse continuidade, o Andrea Pirlo, Fagioli faria parte dessa renovação, quando o Ronaldo seria o único jogador velho do time no meio dos jovens. O Fagioli era a carta dentro do baralho. Foi emprestado, fez bem para ele jogar na Cremonese, fez uma bela Série B, e em momento algum ele pensou em ser reemprestado. Ele queria porque queria, tanto que renovou, fez uma boa pré-temporada, fez um jogo interessante lá contra o Barcelona, lá nos Estados Unidos, e é um jogador que precisa de sequência, assim como os outros jovens precisam de sequência, porque uma hora eles vão errar. Que daqui a pouco não adianta a gente ficar falando aqui que ele faz um gol à la Del Piero, e se depois contra a Inter ele perder um lance ou for mal, vão cair de pau nele. Eu não sou assim. Eu volto a bater naquela tecla. Você inicia um projeto, você tem que dar espaço, tempo
para a evolução desse projeto. E no caso do Fagioli, como de outros jovens, é assim que tem que ser, não tem jeito. Há muito tempo atrás já foi assim, né? Na década de 80 tinha muitos jogadores jovens italianos que surgiam na Juventus ou que a Juventus pegava ainda novo e que rendeu muitos frutos, inclusive na seleção. Tem que ser assim, esse é o caminho. Os grandes, os outros gigantes da Europa sempre dão espaço para os mais jovens. É assim que tem que ser. O Fagioli fez um belíssimo gol que garantiu a terceira vitória seguida no campeonato. Essa partida me lembrou o primeiro tempo, o jogo com o Monza. O arrasta-arrasta me lembrou um pouco o jogo contra o Torino. E o golaço do Fagioli me lembrou o jogo contra o Bologna. Nessa sequência de vitórias. Se o Quadrado e o McKennie foram os piores, o melhor foi o Fagioli. Porque quem decide o jogo é sempre o melhor. E quando você faz um gol, que vírgula, não é um gol, é um golaço, né? Um gol no ângulo, uma facilidade com o tapa que ele deu na bola, não tem o que discutir. É o melhor em campo, foi o melhor em campo, o menino Nicolò Fagioli, que merece muito essa oportunidade, assim como o Solé também merece a oportunidade. Agora, o que me irrita profundamente é quando eu vejo esses garotos entrarem, o Gatti, o Solé, o Fagioli, o Willian, que depois entrou, fez até a jogada. Quando eu vejo esses moleques entraram e aí a câmera mostra o Alegre no banco, me irrita, porque o Alegre não combina com esses moleques. Se você pegar uma pizza e colocar ketchup, não vai combinar. Entendeu? É a mesma coisa. Você tem esses moleques e olha pro banco e vê o Alegre ali, não combina, não dá certo. Entendeu? E é por isso que às vezes eu tenho medo que um ou outro desses moleques podem ser queimados pelo Alegre. Já se fosse o Pirlo seria diferente, se fosse até o Sarri seria diferente, se fosse o Spalletti seria diferente, se fosse o próprio Gasperini seria diferente, se fosse o Paladino que eu falei lá do Monza seria diferente. Com o Alegre não dá, ele não sabe trabalhar com jovens, eu tenho medo que ele queime esses moleques. Eu fico até temeroso com esse menino que entrou, o Willian, tá todo mundo pedindo Willian, eu acho até bom que ele não entre, porque daqui a pouco, nesse esquema mórbido desse infeliz, esse menino vai se queimar e a torcida vai cair de pau nele. Vocês podem anotar, tá? Vocês podem anotar isso. Então a única coisa que está fora de curva, que me irrita, que está me irritando, é a presença do Alegre no banco, que apesar do Nedved falar antes do jogo que tem confiança no Alegre, que não existe nada de ele sair no fim, isso é tudo conversa. Né? Não sei se o Antônio Conte vai vir treinar a Juventus. O que eu sei é que o Antônio Conte quer voltar para a Juventus o ano que vem. Isso aí eu estou dando minha palavra de homem. Antônio Conte quer voltar para a Juventus o ano que vem. Ponto. Vai voltar, não vai, eu não sei. Não tenho bola de cristal. Mas que ele quer voltar o ano que vem, se depender só dele, ele senta no banco da Juventus o ano que vem. É o meu preferido? Não. Não é. Eu acho que a Juventus precisa de treinadores que nunca estiveram aqui. E aí você pode brincar de Spalletti, você pode brincar de Gasperini, né, que esteve na categoria de base, mas no principal estou falando. E até de outros nomes que nunca estiveram, como eu citei o meu caso ali do Paladino, ex-jogador. A gente precisa de técnicos novos. Novos que eu digo, não de idade, que nunca estiveram na Juventus, tá? E eu dou preferência para treinador italiano. Pode falar de que quiser, mentalidade europeia, mentalidade disso. Não é mentalidade europeia, é mentalidade de Juventus. Juventus que quem conhece a história vê a tradição que tem na Europa. Porque um time, mas perdeu 7 finais. Chegou nas finais para perdê-las. Chegou nas finais. Time pequeno chega uma vez e nunca mais chega. E às vezes uma final é feita de episódios. E infelizmente, coloquem na cabeça que a gente teve azar em várias finais. Azar. Um jogo só. Eu faço uma pergunta. Se a final da Champions fosse decidida em 3 jogos, como seria? Eu não sei. Entendeu? Então, treinadores, o Spalletti está fazendo o Napoli jogar bola. O Spalletti fez o Napoli jogar bola. Eu gosto de desafiar. Né? O italiano não serve para treinar um time para ser campeão. O Chelsea ganhou 2, empatou com a gente, 2 Champions. A primeira Champions dos caras, o treinador era o Di Matteo. Di Matteo o quê? Da onde vem o Di Matteo? Qual é a nacionalidade do Di Matteo? Que deu a primeira Champions pro Chelsea.
Como é que um time inglês, rico, cheio da grana, que joga o melhor campeonato, a Premier, vai pegar um treinador italiano? Esses caras estão retardados, né? Então vamos parar com essa balela. O que precisa é de gente, sim, patriotismo, sim, que goste de vestir essa camisa. Por isso que eu dei essa volta toda para falar do quê? Das lágrimas do Fagioli. Porque o jogador, tiradas algumas exceções, não é uma regra, o jogador italiano tem que jogar na Juventus. Não. Primeiro tem que ser bom de bola para jogar na Juventus, italiano ou não. Segundo, não é porque é necessariamente italiano que vai respeitar essa camisa. Mas, na maioria das vezes, sim. Pode não amar a camisa, mas vai entender o que significa quando coloca essa camisa listrada. Fagioli hoje me emocionou ao chorar, né? Porque ali não é um sonho só de fazer o primeiro gol no profissional num campeonato. Ali é a honra e o prazer de fazer gol pela Juventus. Eu não conheço o Fagioli, não conversei com ele, mas eu estou afirmando para vocês que as lágrimas de emoção deles é porque ele estava fazendo gol com essa camisa aqui. Porque ele sabe o que significa. A criança italiana, quando compra um álbum de figurinhas, vê lá, né, o clube que eles mais querem preencher, né, no álbum é a Juventus. Depois, lógico, Milan, Inter são gigantes também querem esse tipo de situação. Então, eu sou a favor de colocar jogadores que sejam bons de bola, independente da nacionalidade, mas quando você vê um jogador como esse, italiano, que conhece a camisa que está jogando e que se emociona a fazer esse gol, é um ingrediente a mais, é um ponto positivo a mais. A Juventus agora volta a campo na quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. Estamos próximos de uma Europa League, ainda não está garantido, né? Eu ainda não decorei o hino da Europa League e avisar vocês que o pós-jogo, o vídeo dessa partida contra o Paris, eu devo fazer no dia seguinte. Eu não sei se eu vou fazer nesse feriado, né? Enfim, por várias circunstâncias, inclusive por problemas aí meus. Mas o vídeo, se não subir na quarta-feira, sobe na quinta. O Finestra segue normalmente. Falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil. Siga-nos lá no Instagram, qualquer dúvida, quem quiser se associar, quem for para a Itália, quiser ingresso para assistir o jogo, enfim. É isso, ragazzi. Partida de hoje só teve 45 minutos, mais ou menos. Não é que a Juventus jogou muita bola no segundo tempo, não. Mas valeu a pena ver o golaço do Fagioli. Aquele gol que você pagou o ingresso e valeu a pena. Eu só espero que tenham sequências. E eu quero muito ver, porque eu vi muitos defensores do Alegre, porque tem muitos, dizerem que tá aí o importante, os 3 pontos. Eu sei que o importante é 3 pontos. O que basta é a vitória simples, não. Porque se jogar essa bolinha contra a Lazio e contra a Inter, vai perder e não vai perder de 1. Eu quero ver em casa contra a Inter. Esse é o jogo que pode salvar a temporada. Esse é o jogo termômetro. E nesse jogo, põe a molecada. Mesmo que a molecada errar, mesmo que tomar de 3, põe a molecada. Porque os velhos não honram mais essa camisa. Sempre força a Juve, dá um like no vídeo, te vediamo com a Juventus sempre, sempre, sempre.